Você é uma pessoa que fica dando recompensas no dia a dia para o seu filho, o seu aluno, para que ele possa fazer as atividades? Tome muito cuidado e eu vou explicar aquilo que você deve tomar como atenção, hein? Você já ouviu falar sobre a recompensa do chocolate? Então, antes de eu falar sobre isso, primeiramente deixa eu me apresentar. Eu sou Rodrigo Brunel, especialista em atividades físicas e programas de reabilitação motora para crianças e adolescentes com TEA. E hoje eu vou falar aqui sobre uma recompensa e um cuidado que você deve tomar. Seja você pai, você mãe ou você que está assistindo esse vídeo, que seja profissional, iniciante nessa área. Muito se fala em recompensa. Ah, Rodrigo, eu tenho que dar um brinquedinho para ele, eu tenho que dar um chocolatinho, eu tenho... Ah, chocolatinho? Já eu vou falar sobre a recompensa do chocolate. Então vejo que muitos pais, para que a criança faça atividade, eles vão lá e dão essa recompensa. Então é justamente sobre isso que nessa aula eu vou fazer com que você tenha muito cuidado. E eu vou direto ao ponto, um caso extremo aqui. Chegou um aluno para mim. Então, antes de mais nada, eu peguei todas as informações sobre esse aluno, uma pré-anamnese, para que eu pudesse conhecer ele, para preparar todo o ambiente, para fazer as atividades em si. E ali, algo que eu notei que era muito diferente era a questão de recompensa à base do chocolate. Sim, isso mesmo. Aí, por que isso aconteceu? Então, antes de eu prosseguir aqui com as atividades, vou falar por que isso aconteceu. Bem, esse é um caso de uma criança com TDAH, TOD, 8 anos de idade, no presente momento desse vídeo, ele tem 8 anos de idade, e quando ele começou, quer dizer, antes dele começar as atividades, até a gravação desse vídeo aqui, já fazem praticamente 9 meses que ele está fazendo as atividades comigo, e muito antes, lá em torno de 3, 4 anos de idade, quando ele começou as terapias com outros profissionais, para que ele pudesse fazer as atividades, para que ele pudesse obedecer os comandos, eles deram a ele um chocolatinho. Viram que deu certo. E aí eles continuaram fazendo isso, até que virou um efeito bola de neve e ele ficou total dependente daquele chocolate. Sim, isso mesmo. Ele só fazia as atividades, ele só se comportava, ele só ia para a escola e só fazia as coisas do dia a dia se desse um chocolatinho. Mas não é só um pedacinho assim durante o dia e deu. Não. Chegou casos, uma extremidade de 1,5 barra por dia, uma caixa de bombom por dia. A semana tem 7 dias, no mês 30 caixas de chocolate praticamente. E olha só, então quando ele veio, já estava ali com sobrepeso. Sim, então além de ter uma vida sedentária, porque ele não praticava atividades físicas, só atividades pedagógicas, atividades com psicólogo e tudo mais, aí ele veio para fazer as atividades físicas. Então no primeiro dia, o pai dele trouxe uma barra de chocolate. Aí eu fiz a avaliação junto com a criança, junto com o pai, tudo junto. Primeiro dia é junto com o pai, para que a gente possa trocar essas informações, eu conhecer o aluno, e ali, então tudo bem, eu fiquei na minha. Então o pai mostrou como é feito no dia a dia, para que eu pudesse conhecer essa parte daquilo que eles já vinham fazendo. Então, qualquer circuitozinho que a criança fosse fazer, ela queria tomar água. Para ela tomar água, tomar o copo inteiro, então ela tinha que tomar e o pai... Olha que... Vou utilizar a palavra absurdo isso. Então, a criança, para tomar um copo d'água, então ela molhava a boca, aí o pai falou assim, toma mais. Aí ele não queria tomar, o pai, depois tem um chocolatinho. Aí ele tomava tudo, dava chocolate. Era assim. Então, durante a aula ali, durante os 40 minutos, ele comeu praticamente meia barra de chocolate. Eu assim, poxa, vou ter que quebrar esse padrão já. Então, o primeiro dia... Ok, chegou no segundo dia, foi da mesma forma, o segundo dia, a segunda sessão de treinamento, foi da mesma forma ali, essa questão do chocolate, mas assim, é aqui que eu tenho que quebrar esse paradigma. Por quê? Ele fazia atividade e aí chegava no finalzinho, ele já esperava pelo chocolate, ok? Então o pai estava ali junto também, aí ele deu o chocolatinho, assim, pai, vamos ter que quebrar isso. Como é que a gente fez para quebrar? Então a gente começou a colocar ao meio biscoitinhos, então tirar o chocolate, colocar biscoito, colocar bala também, e eu coloquei um período de tempo ali de três sessões de treinamento para me quebrar esse paradigma. Então a segunda aula, que eu já estava com mais contato ali com o aluno, já era onde eu iria quebrar isso. E aí eu comecei a dar um pedacinho de biscoito e tudo mais, testei ele até onde ele ia sem a recompensa, então ele se jogava no chão, se esperneava, aí o pai, não, vem cá, dá um chocolatinho. O pai, bem, vamos lá. Então o pai fazia toda a vontade e temos que quebrar esse padrão. Então, encurtando mais a história, o que eu fiz? Chegou um momento que ele estava ao meio da atividade e eu assim, vou quebrar esse padrão agora, já na segunda sessão de treinamento. Eu peguei um biscoitinho e dei a ele. Ele ficou meio que sem entender, porque na mente dele, ele só ganhava esse benefício quando concluía a atividade. E aí ele comeu. Chegou ao final, concluiu a atividade, dei outro biscoitinho.
Tudo bem, na próxima atividade, dei o biscoitinho ao meio, ele ficou meio assim, sem jeito, sem entender. E quando chegou ao final da atividade, eu assim, você já ganhou. Aí ele se contentou, sabe? Ele se contentou, fomos para outra atividade. Então eu comecei a dar assim de forma aleatória. Ali eu comecei a quebrar esses padrões. E ele começou a se comportar super bem. Chocolate a gente deixou de lado, comecei a ingressar pedacinhos de fruta. Então era uva que ele gostava, comecei a dar pedacinhos de uva picada. Então um pedacinho de uva picada, porque daí era mais fácil para ele espetar ali com o palitinho também, porque está redondinha aí muitas vezes escorregava, ele não tinha uma boa destreza. Então cortei ao meio, fica mais fácil para ele encaixar o palitinho, aí ele comia uma frutinha aqui, outra ali, tudo ao meio. Quebrei esse padrão. Então, já lá na segunda semana, que daí era a quarta sessão de treinamento, que daí ele fazia 2 por semana na época, o que aconteceu? Bem, ao final da aula, para que ele fosse para casa, para que ele deixasse, quer dizer, antes, para que ele deixasse o local de treinamento e fosse para casa, isso na primeira, segunda sessão de treinamento, tinha que dar o chocolate, tinha que dar a recompensa, senão ele chorava, ele batia a cabeça, ele batia no pai, queria morder e tal. Eu assim, na quarta aula não vai ter nada disso. Então, quarta aula, eu só dei frutas para ele e alguns biscoitinhos. Chocolate, retirei o chocolate. E aí ele foi para casa super bem. E dali pra frente o que aconteceu? Então quebrei o paradigma, fiz com que ele, eu de forma aleatória, eu pegasse frutas, pegasse um pedacinho de biscoito, até mesmo uma bala, e eu dava assim ao meio da atividade, para ele entender que eu não preciso concluir a atividade para ganhar essa recompensa. Não é só a base de, tem que concluir para ganhar. Não, ele tem que fazer a atividade, tem que fazer aquilo que precisa ser feito. E é isso ali que eu vim fazendo com ele, vim trabalhando. Até que chegou ali depois da segunda semana em diante, não teve mais nada de chocolate, não teve mais nada de bala. E aquele padrão de, eu só vou para a próxima atividade se eu ganhar algo. Não teve. Ele concluiu uma atividade e já ia para a próxima. Aquela questão de, tinha que se jogar no chão para ganhar alguma coisa, para ir para casa. Então, acabou, não teve mais isso. E olha que incrível isso. Então eu fico preocupado porque lá atrás não foi colocado um freio. Então chegou o momento de eu, Rodrigo Brunel, colocar um freio nisso, quebrar esse paradigma. Claro, eu não iria quebrar na primeira sessão de treinamento, mas coloquei um período ali, 2 semanas aí no máximo, tem que quebrar isso. Ele não vai ficar fazendo atividade só à base de chocolate, não. Porque ele já tá ganhando uns quilinhos a mais, tá com sobrepeso. E os pais devem tomar muito cuidado com isso, a questão da recompensa por comida. Bem, 2 problemas. Recompensa por comida, aí ganha peso, que é o caso desse aluno, e outra, que ele fica dependente daquela situação. Ele só faz para ganhar. Só vou fazer para ganhar. Ele não vai fazer por merecer. Ele não vai fazer para buscar algo maior, algo superior a ele. Então é isso que eu ensino para os meus alunos. Você vai fazer aquilo que precisa ser feito, e confiar naquele passo a passo, naquela jornada. E comecei a passar isso para o pai começou a fazer em casa, até que passou aí vários dias sem comer chocolate. Foi um resultado sensacional. Então, pai, profissional, muito cuidado. Pode dar uma recompensa? Pode dar. Algumas situações eu dava ali, fez atividade, um carrinho, mas já com um período de tempo para quebrar esse paradigma. Então, eu dava ali um carrinho, por exemplo, pegar outro caso, eu dava um carrinho ao final de uma atividade, ou fazia uma atividade um pouquinho mais intensa, depois vai lá, brinca um pouquinho no carrinho, mas não é só a base disso. Então eu já coloco um período de tempo. Não, 2 semanas vai ser o limite disso. Aí depois já vou cortar, já vou tirar esse foco, direcionar ele para outras atividades, fazer ele reduzir esse tempo de, vai ficar no carrinho ali 10 minutos. Para depois voltar para a atividade. Não, vai ficar lá 10 minutos, antes ficava 10, agora vai ficar só 1 minutinho, agora só vai lá pegar um carrinho e vai levar lá em cima em outro local, subir a escada, vai guardar lá na casinha, o carrinho vai ver a gente fazendo atividade, o ursinho vai ver a gente, então a gente começa a trabalhar dessa forma lúdica também. Então o propósito desse vídeo é fazer com que você tome muito cuidado, pegue esse exemplo, essa questão absurda, vamos dizer assim, da chocolate. Talvez foi uma estratégia que eles tiveram lá no começo. Ok, eu respeito, não estou aqui para criticar, mas não foi colocado um freio. E aí vem a consequência. Consequência é que ele ficou dependente, sempre que concluísse uma atividade ou sempre que fizesse uma atividade tinha que ganhar algo, e o sobrepeso.
Muito cuidado, pais, com essa recompensa. Se você tiver qualquer dúvida, pode comentar aqui abaixo que o Rodrigo Brunel vou responder aqui para você e posso gerar outros conteúdos também. Ah, e lembrando, se você conhece alguma outra família que tem um filho autista, algum profissional que você conheça, alguma pessoa que está iniciando nessa área, compartilhe esse vídeo para que juntos a gente possa levar essa missão adiante, a gente possa ajudar mais famílias, ajudar cada vez mais crianças e jovens com TEA. Ah, e lembrando, se inscreva aqui no meu canal. Se inscreva aqui, isso vai me ajudar muito para que eu continue firme e forte nessa missão. Um forte abraço, fique com Deus e até a próxima.